Boa tarde a todos e todas. Eu sou Fabrício Santos, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa no ano de 1997. Tenho mestrado na fitotecnia na mesma universidade no ano de 2001 e tenho doutorado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Narci Ribeiro, em produção vegetal, área de concentração, análise genômica e melhoramento genético vegetal. Eu sou servidor do Ministério da Agricultura desde 2005. Entrei no concurso de 2004 na carreira de auditor fiscal federal agropecuário. Desde então, venho desempenhando papéis em diversas áreas do Ministério, entre as quais o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, e atualmente estou como coordenador geral substituto da Coordenação Geral de Extrativismo do Departamento de Estruturação Produtiva da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Bem, gente, boa tarde a todos e todas. Eu vou apresentar aqui para vocês as ações do MAPA em políticas públicas relacionadas ao extrativismo, aos sistemas agroflorestais e agregação de valor aos produtos da sociobiodiversidade. Bem, primeiro, esse slide se reporta à estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, SEAF, Secretaria de Política Agrícola, SPA, Secretaria de Defesa Agropecuária, SDA, Secretaria de Agricultura e Pesca, SAC, Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, a SAF, ao qual eu estou agregado, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação, SDI, a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, SCRI, e o Serviço Florestal Brasileiro. Isso aqui, esse slide vai versar sobre a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, que é composta por 4 departamentos, quais sejam o Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, DATE, Departamento de Cooperativismo e Acesso a Mercado, DECAM, Departamento de Estruturação Produtiva, DEP, ao qual eu estou vinculado, Departamento de Gestão de Crédito Fundiário, DECRED. Esse slide vai versar sobre a dimensão da agricultura familiar para pequenos e médios agricultores. Ou seja, existe 4,1 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, sendo desses 260 mil estabelecimentos considerados médios produtores, que são atendidos pelo PRONAF e o PRONAMP. E essa interseção se reporta a 280 mil estabelecimentos familiares não pronafianos. Ou seja, os dados são do IBGE, Ciência Agropecuária, de 2017. Agora eu vou falar sobre os estabelecimentos da agricultura familiar. Cerca de 77% dos estabelecimentos são classificados como agricultura familiar. Cerca de 3,9 milhões de estabelecimentos. Estabelecimentos classificados como agricultura familiar ou micro-regiões, até 40%, de 40,1% a 60%, de 60,1% a 80% e acima de 80%. 89 milhões de hectares ao total da área desses estabelecimentos. 22% são de agricultores familiares, 77% não familiares. 67% do pessoal ocupado com toda a agropecuária do país, cerca de 10,1 milhões de pessoas. Valor da produção, cerca de 25 milhões de dólares, equivalente a 23% de toda a produção agropecuária brasileira. A dimensão do público-alvo do Programa de Economia Brasil e Sociobiodiversidade, que envolve agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, pequenos e médios agricultores. Número e a distribuição dos estabelecimentos da agricultura familiar no país. Ou seja, 10% encontra-se na região norte, com cerca de 430 mil agricultores familiares, 50%, ou seja, 2,15 milhões na região nordeste, 5%, que equivale a 215 mil agricultores familiares, 16% na região sudeste, seria equivalente a 680 mil agricultores familiares, 19%, que equivale a 817 mil na região sul do país. Agora nós vamos adentrar sobre as políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e agroextrativismo, com foco na estruturação das cadeias extrativistas e produtos da sociobiodiversidade.
A primeira delas está relacionada com a PGPMB, que é a Política de Garantia de Preço Mínimo de Produtos da Sociobiodiversidade. A PGPMB é o objetivo de fomentar a proteção do meio ambiente, contribuir com a redução do desmatamento, como forma de minimizar os efeitos das mudanças climáticas, garantindo, inclusive, renda às populações que possuem formas próprias de organização social que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. A Conab apoia a comercialização desses produtos e o desenvolvimento das comunidades extrativistas, por meio da subvenção direta a produtos extrativistas, mais conhecido como SDPE, que consiste no pagamento de um bônus quando os extrativistas comprovam a venda do produto extrativo por preço inferior ao mínimo fixado pelo governo federal. Ou seja, é uma política que visa a garantia do preço mínimo que é definido pela Conab em parceria com o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Política Agrícola, a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, vinculado ao Ministério da Economia, em conjunto com o Ministério da Economia, tendo em vista que essa política é validada pelo Conselho Monetário Nacional. Em continuidade, vamos falar sobre o Selo Nacional da Agricultura Familiar, ou conhecido também como Selo da Sociobiodiversidade, que é concedido exclusivamente com base na portaria interministerial MAPA-MNA, número 10, de 21 de julho de 2021, que instituiu lista de espécies nativas da sociobiodiversidade de valor alimentício para fim de comercialização in natura ou de seus produtos derivados no âmbito das operações realizadas pelo Programa Alimenta Brasil, PNAE, que é Política Nacional de Aquisição de Alimentos para Merenda Escolar, e a PGPNBio, entre outros. Atualmente, são 94 espécies que estão na lista, incluindo informações sobre a situação do cultivo, que vai desde colhida na natureza até programa de melhoramento. Esse aqui é o selo da BIB. Aqui tem de agricultura familiar. Então, todas as vezes que vocês verificarem esse selo, vocês podem confiar que está sendo gerado pela agricultura familiar ou agroextrativista. Dando continuidade, vamos falar sobre o Pronaf de Economia, que é uma das políticas públicas que visa o fortalecimento da agricultura familiar e agroextrativista. Ou seja, Pronaf de Economia, disponibilidade de 39,34 bilhões, ou seja, um aumento de 19% em relação à safra passada. Significa um aumento de 2% na disponibilidade de recursos para custeio e de 29% da disponibilidade de recursos de investimento. Aumento da renda bruta de pagamento do beneficiário do Pronaf para 500 mil. Aumento do limite de investimento de 330 para 400 mil para atividades de suinocultura, avicultura, aquicultura, cassinocultura e fruticultura, e de 165 mil para 200 mil para os demais empreendimentos. Aumento de 20% no limite do microcrédito grupo B e manutenção de taxa de juros de 0,5% ao ano. Aumento de 20% do limite de crédito para NAFIA e manutenção da taxa de juros em 0,5% ao ano. Fortalecimento do Pronaf de Economia, reforçando a sustentabilidade ambiental, com a inclusão de sistemas agroflorestais, construção de unidade de produção de insumos e biofertilizantes, e projetos de turismo rural que agregam valor a produtos e serviços da sociobiodiversidade. E esse quadro aqui reforça os números que eu acabei de citar. Opa! Em continuidade, as políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar e agroextrativismo, com foco na estruturação das cadeias extrativistas e produtos da sociobiodiversidade, temos o CIPAM, que são sistemas importantes do patrimônio agrícola mundial. O MAPA, em parceria com a Embrapa, o IFAM, o BNDES e a FAO, tem realizado diversas ações para a identificação de sistemas agrícolas tradicionais e promoção de sua conservação dinâmica. Em 2020, o primeiro sítio CIPAM foi oficialmente reconhecido no Brasil. Trata-se do sistema agrícola das comunidades tradicionais de apanhadoras de flores sempre vivas, localizada na porção meridional da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. O programa CIPAM tem como objetivo o reconhecimento de patrimônios agroalimentares a nível global
reverberando sua importância para a segurança alimentar e nutricional, para a conservação e promoção da agrobiodiversidade e para a diversidade sociocultural. O reconhecimento via FAO-ONU tem a competência de promover arranjos institucionais e capacidades locais para a conservação dinâmica e manejo de sistemas agrícolas, promovendo ainda a agregação de valor a seus produtos e serviços de forma a gerar renda para as comunidades rurais e para os municípios onde estão situados. Atualmente, 62 sítios CIPAM já foram reconhecidos em 22 países distribuídos em 5 continentes. Esse aqui é o símbolo, seria essa mão estendida com as várias cores. Esse é o símbolo da FAO que representa o CIPAM. Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, que é uma outra política pública. O que é o CAF? É o instrumento da Política Nacional da Agricultura Familiar, instituída pela Lei 11.326 de 2006, que estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, CAF, instituído pelo Decreto 9.064 de 2017, é destinado à identificação e qualificação das unidades familiares de produção agrária, o FPA, dos empreendimentos familiares rurais e nas formas associativas de organização da agricultura familiar. Na qualidade de instrumento da Política Nacional da Agricultura Familiar, o CAF busca retratar a realidade regional da produção familiar, identificando suas diferenças e necessidades, de forma que, pelo diagnóstico dessas informações, as políticas públicas de apoio e incentivo à produção agrícola familiar possam ser atualizadas e novas ações e programas possam ser criados para atender melhor o público beneficiário da agricultura familiar. Bem, agora nós vamos, esse slide versa sobre a biodiversidade, biomas, sociobiodiversidade no Brasil. O Brasil, como vocês sabem, ocupa quase a metade do continente sul-americano, com uma diversidade notável de clima e biodiversidade. 20% de toda a biodiversidade do planeta encontra-se em terras brasileiras, distribuídas nos 5 biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. 6 biomas, perdão. E as conexões que visam o desenvolvimento regional e utilizando a sociobiodiversidade. As conexões do território, biodiversidade, agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e mercado. Ou seja, essas conexões é que vão gerar bioeconomia. Por que bioeconomia? A oportunidade de reafirmar a sustentabilidade na concepção das ações de desenvolvimento rural sustentável para a agricultura familiar e o agroextrativismo. E o que é um produto da sociobiodiversidade? São bens e serviços, produtos finais, matérias-primas ou benefícios gerados a partir dos recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vive. O Brasil tem uma enorme diversidade de comunidades tradicionais e etnias indígenas com conhecimentos sobre o uso da biodiversidade. Possui também uma legislação moderna que regula o acesso aos recursos genéticos, conhecimentos tradicionais associados e a repartição de benefícios originários desses acessos. Seria a Lei 13.123, de 2015, e o Decreto 8772, de 2016, que é a regulamento. Nesse contexto, vou falar agora sobre o Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade. Com a fundamentação legal, a Portaria MAPA 121, de 18 de junho de 2019, que institui o programa. O objetivo: promover a articulação de parcerias entre o poder público, pequenos agricultores, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e seus empreendimentos do setor empresarial, visando a promoção e estruturação de sistemas produtivos baseados no uso sustentável dos recursos da sociobiodiversidade e do extrativismo, assim como a produção e utilização de energia a partir de fontes renováveis que permitam ampliar a participação desses segmentos nos arranjos produtivos e econômicos que envolvam o conceito de bioeconomia. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que todos os vínculos
relacionado ao desenvolvimento regional e a sociobiodiversidade, que envolve mercado, território, biodiversidade e povos e comunidades tradicionais, bem como os agricultores familiares. Estão todos reportados aqui dentro dos objetivos do Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade. É composto de 5 eixos. Vai ser eixo primeiro, estruturação produtiva das cadeias do extrativismo, denominado pró-extrativismo, ervas medicinais, aromáticas, condimentares, azeites e chás especiais do Brasil, roteiro da sociobiodiversidade, potencialidade da agrobiodiversidade brasileira, energia renovável para a agricultura familiar. Esse programa é coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo. Quais são os resultados esperados do Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade? Ampliar o acesso ao mercado pelos agricultores familiares e pequenos agricultores e fortalecimento de suas organizações. Inclusão produtiva e geração de renda, promovendo o acesso aos recursos financeiros e às políticas de desenvolvimento sustentável. Promover o uso econômico sustentável dos recursos naturais, incentivando a produção de alimentos saudáveis e a utilização de fontes renováveis de energia. Articular e integrar políticas públicas nos 3 níveis de governo e potencializar as parcerias com o setor privado. Ou seja, esses são os resultados esperados. E aí, mais uma vez, gostaria de ressaltar as conexões que está sendo a preservação da biodiversidade, o acesso ao mercado, o desenvolvimento territorial, com a agregação de valor dos produtos da sociobiodiversidade, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais seriam um público-alvo que compõe os resultados esperados do Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade. Esse Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade vinculado ao programa Pronaf de Economia, que é a linha de crédito de investimento, sistema agroextrativista, produto da sociobiodiversidade, ervas medicinais, aromáticos, alimentares, produtos artesanais e turismo rural, energia renovável, sustentabilidade ambiental, lançado no Plano Safra 2020-2021. O atual taxa de juros é de 5% ao ano. E esses aqui são os valores defendidos pelo programa Pronaf de Economia, de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, que fez um total de R$ 166.436.030,15, com 2.558 contratações. E aí, houve uma alteração para o Pronaf ABC, mais de Economia e Silvicultura, e de janeiro de 2020 a junho de 2022, já fez um total de R$ 249.707.376,48, fazendo um total de 3.873 contratações. O Selo Nacional da Agricultura Familiar para Produtos da Sociobiodiversidade no âmbito do Departamento de Cooperativas e Acesso ao Mercado, DECAM, SAF. Identificação dos produtos da agricultura familiar e da sociobiodiversidade utilizando o cadastro do Senac, tipo sociobiodiversidade, número de selos emitidos no período de 2020 a 2022, 117 selos da sociobiodiversidade. Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade. Agora nós vamos falar do eixo 1, ou seja, ações voltadas para o pró-extrativismo. O programa Sociobio da Amazônia, Estados da Amazônia Legal, apoiar iniciativas que tenham por finalidade a estruturação e o fortalecimento da cadeia de um ou mais produtos da sociobiodiversidade e o obtido por meio de extrativismo sustentável. Foram selecionadas 4 propostas, uma do Acre, uma do Pará, uma do Maranhão e outra do Tocantins. Além disso, esse eixo Fortalece Sociobio está vinculado ao eixo 3, que fortalece Sociobio consórcios intermunicipais, apoiar os projetos de consórcios intermunicipais dos produtos dos estados de Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tem por finalidade o fortalecimento da sociobiodiversidade nos sistemas agrícolas tradicionais. Além disso, o Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade tem parceria com a Embrapa
do PAI está sendo apoiado o Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, a cadeia da Macaúba, região semiárida do Brasil. Isso tudo são TEDs, Termos de Execução Descentralizada, certo? Apoio às cadeias do açaí, castanha, pirarucu, abelhas nativas, mandioca, cupuaçu, baunilhas do Brasil e piaçava. Promoção de sistemas agrícolas tradicionais do programa CIPAM-FAO. Apoio à promoção e promoção de ações estratégicas para agregar valor e fortalecer o cultivo de variedades de ouro, inhame e abóbora com a Embrapa Produtos e Alimentos, Territórios e Alimentos, entre outras iniciativas que estão em curso. E economia nos estados, fortalecer a cadeia produtiva da castanha do Baru, Pombaru, Bocaiúva, Macaúba, no Mato Grosso do Sul. Fortalecimento das cadeias de valor da sociobiodiversidade com enfoque no agroturismo e economia, com o estado de Tocantins. Apoio à estruturação das cadeias produtivas do Pirarucu, Castanha e Guaraná, com o estado do Amazonas. Além disso, sistemas agrícolas tradicionais. Apoio ao sistema produtivo da apanhadora de flores sempre da Serra do Espinhaço. Primeiro sistema brasileiro reconhecido pela FAO em março de 2020. Promoção do programa CIPAM, Sistema Importante do Patrimônio Agrícola Mundial. CIPAM da FAO. Além disso, mapeamento e apoio de novas propostas brasileiras ao reconhecimento como CIPAM-FAO. Ou seja, estão vendo a questão do fundo de pastos e a questão do erva mate, como sistemas passíveis de serem apoiados, ter o reconhecimento como CIPAM. São basicamente dois que estão em discussão com esse mapeamento de apoio a novas propostas brasileiras de reconhecimento como CIPAM-FAO. Agora eu vou falar sobre o Programa de Economia Brasil Sociobiodiversidade, voltado com a cadeia de valor em plantas medicinais, que é realizado em parceria com a Fiocruz. Cerca de 26 espécies de plantas medicinais com potencial fitoterápico, cosmético e alimentar foram mapeadas em 4 regiões do país, exceto o Centro-Oeste, 4 biomas, exceto o Pantanal. Na região Norte, fruto, polpa, semente, manteiga e casca de bacuri, óleos e cosméticos artesanais de Buriti, hortaliça e cachaça de Jambu, óleo de bicho de Tucumã, manteiga de Tucumã, castanha do Pará, cadeia da pilocarpina das folhas de Jaguarandi, repelente de andiroba, óleo extra virgem de farinha de babaçu, hortelã desidratada, óleo de macaúba, semente de sucupira, óleo e sabonete de copaíba, óleo de copaíba, óleo de andiroba, óleo de pracaxi, de mazagão e do limão do curuá. Na região Sudeste, favela para cosméticos, pó de carapiá, semente de umburana, chá de cavalinha, guaque e capim-cidreira. Na região Nordeste, melão de São Caetano, carnaúba e arnica. Na região Sul, espinheira santa e calêndula. Ou seja, essas são as 26 espécies de plantas medicinais com potencial fitoterápico já mapeadas pelo programa Articula Fito, que é realizado em parceria com a Fiocruz. Agora eu vou falar sobre o selo biocombustível social, que é um componente de identificação concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aos produtores de biodiesel que cumprem os critérios da portaria número 144, de 22 de julho de 2019. É uma ferramenta de fomento à inserção da agricultura familiar no mercado de biodiesel. Na safra 2020-2022, 48 empresas produtoras de biodiesel, a inclusão na cadeia produtiva de mais de 75 mil agricultores familiares, a aquisição de mais de 3,46 milhões de quilos de matérias-primas como a soja, milho, coco, mamona, bovinos, óleo de frango, canola, sebo e dentre outros. O valor comercializado foi de 8,82 bilhões da produção advinda da agricultura familiar. Aporte de assistência técnica são da ordem de 71 milhões. Renda média anual bruta de R$ 115 mil por família. 84 agentes intermediários, cooperativos agrícolas e empresas cerealistas. Boletim técnico do balanço do selo biocombustível social, safra 2021. Eu gostaria de ressaltar que nós estamos apoiando aqui um PEG com a Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal do Semiárido, que é vinculada à produção do cártamo.
Então, aqui são os resultados bem números do Programa de Economia Brasil Sociedade e Diversidade. Ao todo, de 2019 a 2022, foram apoiados 42 projetos, 44 projetos, num valor de 76.836 beneficiários, fazendo um repasse de 31.863.009 reais, ou seja, um montante relativamente não, não, não muito expressivo, mas bastante difuso. Agora, vamos falar aqui sobre as cadeias produtivas e cadeias de valor apropriadas. Mel de abelhas nativas, mandioca, açaí plantado, açaí nativo, cupuaçu, baunilha nativa, piaçava, castanha do Brasil, pirarucu selvagem, guaraná nativo, castanha de baru com baru, bocaiúva, macaúba, babaçu, açafrão, óleos vegetais, hidrolatos, fruto do cerrado, artesanato e agroturismo, mangaba, plantas medicinais e aromáticas, 17 produtos da sociobiodiversidade vinculados à PGPN-Bio, os quais eu vou listá-los agora. Açaí, fruto, andiroba, amêndoa, babaçu, amêndoa, baru, amêndoa, borracha extrativista, sernambi, buriti, fruto, cacau extrativo, amêndoa, carnaúba, cera, tipo 4, carnaúba em pó, cerífero, tipo B, castanha do Brasil com casca, jussara, fruto, macaúba, fruto, mangaba, fruto, murumuru, fruto, pequi, fruto, piaçava, fibra bruta, pinhão, pirarucu e umbu, fruto. Agora eu vou apresentar alguns números, alguns gráficos, os principais produtos, os principais grupos de produtos. Esses dados foram gerados pela PES e DGE 2021. Seria PES, produtos, produção, extração vegetal e silvicultura. Aqui, o grupo 5, que refere à fibra. O 2, aromáticos medicinais tóxicos e corantes. Aqui, o grupo 8, oleaginosas, a questão da tonelada. Então, no eixo do Y, nós temos a produtividade, a quantidade de matéria produzida, e no eixo X, nós temos o ano. Ou seja, no grupo 1, alimentícios, é o que apresentou maior produção, elevação da produção, seguido pelo grupo de aromáticos. E aqui são os dados apresentados pelo grupo dos alimentos produtos extrativismo. O açaí, o pequi, o umbu, o pinhão, a mangaba, a castanha do Pará. Nós verificamos que o açaí aumentou sobremaneira nesse exercício de 2016 a 2021. O pequi também teve um aumento expressivo de 17.859 toneladas para 74.172 toneladas. Agora, falar sobre os grupos 2 e 8, que seria o grupo 8 seria voltado para oleaginosas, e o grupo T2, deixa eu retornar aqui rapidinho, é o grupo da aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes. Aqui atribui-se a queda do licuri, tendo em vista que ele é o fruto do alimento da ararinha azul. Então, isso reduziu a partir do momento que foi descoberto, a compra do licuri foi reduzida sensivelmente. Caiu de 3.839 toneladas para 1.037. O outro que enfrenta a questão do babaçu
outra situação que reduziu bastante, tendo em vista, quase pela metade, tendo em vista que a, o número de quebradeiras tem se reduzido com o advento do WhatsApp, se é que vocês me entendem. Tendo em vista que as meninas e as moças não querem ficar na comunidade quebrando o corpo, porque é um trabalho bastante penoso. Ou seja, com o advento do WhatsApp, a turma não quer ficar mais na fazenda ou na região, na zona rural, migrando para a cidade. Então, isso está causando um sério problema na questão da produção de babaçu. E aqui agora a questão do grupo 5. O grupo 5, repostos e as fibras. Ali aqui, fruto, buriti e a carnaúba, que seria relacionada ao pó e a cera da carnaúba. Nesse quadro aqui, está apresentado a produção de pequi, o número de extrativistas, a quantidade total, os valores pagos voltados para a PMBio. Ou seja, sempre lembrando que esses valores se reportam toda vez que o agroextrativista ele apresenta a nota fiscal, verificando, garantindo que foi vendido o produto e aí não foi pago o preço mínimo definido pela subvenção do governo. Ou seja, no Pequi, na safra de 2021, foi expendido um valor de 10.253.941 para um público de 4.931 extrativistas nos estados de Ceará, Minas Gerais e Piauí. Assim sucessivamente, Babaçu, Amenda, Maranhão e Piauí, Pinhão, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo, Umbu, Minas Gerais, Paraíba e Ceará, Açaí, Amazonas e Pará, Mangaba, Ceará, Minas Gerais e Paraíba, borracha natural extrativista, Sernanismo, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, Pirarucu, basicamente o estado do Amazonas, Murumuru, Amazonas e Pará, Piaçaba, Amazonas e Bahia, Andiroba, Amazonas e Pará, Buriti, Amazonas e Pará, Cacau extrativista, Amazonas e Pará, Macaúba, Minas Gerais e Ceará, Vilsara, Minas Gerais e São Paulo, Castanha do Brasil, basicamente Pará. Vai fazendo um total de 13 unidades da federação envolvida, um número total de 15.493 extrativistas, fazendo um valor de R$ 29.262.019,80, ou seja, 16 produtos, com a quantidade de 48.391.999 quilos. E essa PGPMD 2021, percentual que representa o principal produto em relação ao produto subvencionado por unidade de federação em 2021. Ou seja, Minas Gerais, 87% do percentual que representa o produto principal em relação ao total subvencionado por unidade da federação. E aqui é o seguinte, a quantidade de 31.597.079 quilos, 5 quilos de pequi, que equivale a 87% do percentual que foi vendido, comercializado com a subvenção. No Maranhão, Babaçu chegou a 100%. O Pará, o açaí, 87%. O umbu, na Paraíba, 39%. O pequi, 100% do valor voltado para a subvenção desembolsada no Ceará. O buriti fruto, no Amazonas, 12%. O
Piauí, 58%. Borracha natural extrativista Sernami, 100% no Acre. O pinhão, 100% em Santa Catarina. A Bahia, Piaçava, fruto, fibra, 100%. O pinhão, fruto, 100%. Borracha natural extrativista Sernami, Roraima, Rondônia, 100%. E no Mato Grosso, também 100%. Agora, o seguinte, Programa de Economia Brasil, Sociobiodiversidade, produtos subvencionados em 2022, quantidade total, valores pagos, número de estatísticas atendidas, unidades envolvidas. Como nós não chegamos até o final do ano, esses números estão bem atualizados, tá? Se reporta até a semana de 12 a 17 de outubro, os dados são mais recentes possível. Ou seja, pequi e frutos, a quantidade de 10.267.739,4 quilos, fazendo o valor de 3.079.614,37 centavos. O número total de 1.592 unidades da federação envolvida, apenas Minas Gerais. Pabaçu, 2.480.639,900 quilogramas, vai fazer um total de 3.731.316,05 reais, 0,5 centavos, perdão. Número de estatística, 3.484. Unidade da federação envolvida, Maranhão e Piauí. Açaí, 1.508.025,300 gramas. O valor, 567.953,01 centavo. O número total de extrativistas envolvidos, 559, no Amazonas e Pará. Pinhão, fruto, 396.806,100 gramas. Quilogramas, perdão. No valor de 778.308,12 centavos. 204 número de extrativista. Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Umbu, fruto, 351.880,700 quilogramas. Valor de 148.822,41 centavos. O número total de extrativistas, 110. Minas Gerais e Paraíba. E assim sucessivamente. Isso é fazendo 13 produtos, 15.298.663,7 quilogramas, um valor de 8.893.488 reais e 43 centavos. Número total de estaginistas, 6.472 em 12 unidades da federação envolvida. Percentual que representa o principal produto em relação ao total subvencionado para por unidade da federação em 2022. Isso aqui é o seguinte, quanto foi subvencionado em relação à produção do pequi em Minas Gerais? 96%, o babaçu 100% no Maranhão, o açaí 99% no Pará, a mangaba 14% na Paraíba, o pirarucu 43% no Amazonas, a borracha natural extrativista Sernami 100% no Acre, o pinhão fruto 100% no São Paulo, o babaçu 100% no Piauí, o pinhão fruto 100% na Santa Catarina, a borracha natural extrativista Sernami 100% Mato Grosso, Bahia 100% Piaçava fibra, e borracha natural extrativista em Rondônia 100%. Ou seja, das 12 unidades da federação, a quantidade de produtos adquiridos foi 15.298.663,7 quilos, 8 produtos principais,
quantidade em quilos, 14.500.345,06 quilos. Produção da extração vegetal da silvicultura, PEGs, participação do valor de produção dos produtos do grupo de alimentícios. O pinhão, 2,4, outros que envolvem desde carnaúba, a mangaba, umbu, cerca de 4,3%. O açaí fruto representa 41,4%, a erva mate 41,0%, e a castanha do Pará 7,6%, e o pequi fruto 3,2%. E aqui a variação anual do valor da produção dos principais produtos não madeireiros do extrativismo. Açaí fruto houve um aumento de 11,1% em relação a 2020, o valor da produção 771,2 milhões, sendo a cidade de Limoeiro do Ajuru, no Pará, com a produção de 44 mil toneladas, foi o primeiro colocado. E aqui nós podemos ver a erva mate, que é o segundo produto, que teve um aumento de 36,3% em relação a 2020, o valor da produção 762,9 milhões, sendo a cidade de Machado, no Paraná, com a produção de 69 mil toneladas. A carnaúba em pó houve um aumento de 17,7% em relação a 2020, o valor da produção 276,8 milhões. A cidade de Granja, do Ceará, que obteve o título de maior produtora, com 1,6 mil toneladas. Castanha do Pará teve um aumento de 44,5% em relação a 2020, o valor da produção 142,4 milhões, sendo a cidade de Humaitá, no Amazonas, com 44,5 mil toneladas, obteve o título de maior produtor. Babaçu, amêndoa, teve uma redução de 6,4% em relação a 2020, o valor da produção 67,3 milhões, sendo a cidade de São Luís Gonzaga, no Maranhão, com a produção de 997,9 toneladas. Pequi, fruto, aumento de 33,5% em relação a 2020, valor da produção 60,2 milhões, sendo a cidade de Santo Antônio do Retiro, Minas Gerais, com 9,8 mil toneladas. Pinhão semente, aumento de 8,4% em relação a 2020, valor da produção 44,4 milhões. Virgínia, Minas Gerais, com 1,2 mil toneladas. Palmito, isso aqui não está especificado se é palmito de Jussara ou palmito de açaí, mas pelo tendo em vista que a região de Cametá é uma grande produtora de açaí, eu acredito que seja mais voltado para a questão do palmito de açaí. E houve uma produção de 5,4% em relação a 2020, o valor da produção 19,1 milhões, e Cametá, Pará, com 1,7 mil toneladas. Bem, gente, obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição para fazer os esclarecimentos que fizerem necessários. Gostaria de agradecer a coordenação do evento, do 7º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos, pelo convite para administrar essa palestra. Saudações.